De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e vocês vão acompanhar agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Antes eu quero convidar você para curtir o nosso conteúdo, compartilhar com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal ONCB na Rede. Vamos para os destaques de hoje. Começo com você, Marcos Aurélio de Carvalho, agora um pouquinho mais velho. É verdade, é verdade. Domingo passado completei 63 anos. Bom, gente, daqui a pouco, importante alerta da pediatra Evelyn Eisenstein. Os problemas ligados ao uso excessivo de telas de computadores e celulares por crianças e adolescentes com e sem deficiência visual, inclusive os problemas para a saúde ocular. E ela vai fazer um alerta também sobre a dependência de crianças que estão usando esses aplicativos de aposta online. E tenho também uma entrevista com Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da ONCB. Relatos de problemas de acessibilidade em uma das etapas do Concurso Nacional Unificado. Eu volto já já com essas entrevistas, Wesley. Beleza, e vamos acionar agora Aguinaldo Borcati, porque também tem destaques aqui para o nosso De Olho na Inclusão de hoje. Olá Wesley, olá Marcos Aurélio de Carvalho, olá gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só Wesley, dia 21 é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o Museu Afro Brasil Emanuel Araújo vai promover um seminário sobre acessibilidade para comemorar essa data importante. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E vou falar também sobre um documentário que chega aos cinemas discutindo sexualidade de pessoas com deficiência. É só você me chamar e eu trago todos os detalhes, Wesley. Daqui a pouquinho então. Lembrando você que o nosso WhatsApp está liberado, 11 94915 0041. Também o nosso chat aqui no nosso canal do YouTube, você pode participar aqui junto com a gente. Vamos começar o programa de hoje falando dos riscos do uso excessivo de telas de computadores e também de telas de celulares por crianças e adolescentes com e sem deficiência visual. Confira o importante alerta na entrevista com Marcos Aurélio de Carvalho agora. Na entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho agora. Desde 2016, a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, vem fazendo alertas sobre os riscos para as crianças do uso excessivo de telas, chamado risco digital, risco de uso de telas. Eu vou conversar agora com doutora Evelyn Eisenstein, integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria, está desde o início nesses grupos de trabalho e tem um importante alerta. Aqui no De Olho na Inclusão, eu vou fazer o seguinte, esse primeiro bloco é sobre as crianças em geral, uso de tela, vamos falar também desses aplicativos de casas de aposta. Depois, no segundo bloco dessa entrevista, a gente fala especificamente para as crianças com baixa visão. Doutora Evelyn Eisenstein, seja bem-vinda ao De Olho na Inclusão. Qual tem sido a principal preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria quando o assunto é esse, o uso das telas? Olá a todos, agradeço muito o convite e desde já a Sociedade Brasileira de Pediatria se coloca à disposição de qualquer família que precise uma orientação e no site da sociedade tem saúde para famílias, tá? Além do contato que for necessário. Então, desde 2016, nós trabalhamos com as questões inerentes à saúde de crianças e adolescentes que têm acesso à internet ou Wi-Fi. Atualmente, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil, realizado pelo Comitê Gestor da Internet, praticamente 98% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já têm acesso à internet. Então, nós estamos falando, no Brasil, praticamente de 25 milhões. O que é preocupante para a Sociedade Brasileira de Pediatria, e por isso quero compartilhar com todos vocês.
o uso precoce, prolongado e excessivo de telas. E quando nós falamos telas, nós estamos falando desde um videogame a um notebook ou mesmo atualmente um smartphone, né? Então, e eu vou explicar porque isso é importantíssimo Porque quando se para fala de uso excessivo e tal, quais são, a partir das pesquisas, dos dados coletados pela SBP, quais são os principais riscos? Primeiro, o critério, né? O que chamamos de uso excessivo? Mais de um dia? Uma tarde inteira? A criança ficar exposta a maior parte do dia às telas de celulares, de laptops, com as redes sociais? O que é o excessivo no ponto de vista da SBP e que consequências esse excessivo tem? Então, antes do excessivo, vamos lá, uso precoce. Então, antes de 2 anos, criança nenhuma, zero telas, nenhuma, zero telas. Nada daquele mamãe amamentando com uma criança no colo e falando no celular, zero telas. A partir de, então, 2, 3 anos até 5 anos, meia hora no máximo e sempre com supervisão de pai e mãe. Os pais precisam saber o que a criança está fazendo, tá? E aí, agora sim, o que é o uso excessivo? O uso excessivo são mais de 4 a 5 horas por dia e uso prolongado ininterruptamente. Por que 4, 5 horas? Porque a gente está falando 20 a 25% do tempo de 24 horas. E por que isso? Deixa eu explicar para todos entenderem. A criança está no máximo, vamos dizer assim, no auge do seu desenvolvimento cerebral, mental, comportamental. É importante para a criança saber o que o mundo à volta existe. Vou dar um exemplo prático. Uma coisa é uma criança ver um gato, vamos lá, um gatinho ou galinha pintadinha, né? Um desenho Sim, animado na sim. televisão, né? Ou numa tela. Outra coisa é ter um gato pulando aqui no colo ou uma galinha ciscando no quintal. Então, a criança precisa ter essa compreensão do que é o mundo à sua volta. E esse é um dado importantíssimo em termos não só do desenvolvimento da fala, desenvolvimento da percepção, desenvolvimento das habilidades psicomotoras, né? Então, a criança está desenvolvendo sua autonomia, andando, aprendendo a pular, aprendendo a seguir regras, né? E Porque ela vê a tudo galinha isso pintadinha na tela, ela está parada. Ela vai interagir com uma galinha num galinheiro, ela vai caminhar, ela vai se direcionar, ela vai interagir com o animal. Então, é é outra isso. história, né? É outra história. É isso que nós chamamos a percepção da realidade. Sim. Agora eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Eu reparei nos documentos, a doutora Evelyn Eisenstein teve a gentileza com a gente de me mandar uma série de documentos de pesquisas e trabalhos bem consistentes da Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu reparei que vocês estão com uma especial preocupação nesses últimos anos com esses aplicativos de casas de apostas, que cresceram em muito de 2021 para cá. Houve uma certa liberalidade geral, o famoso liberou geral dessas empresas de apostas e apostadores de se instalarem no Brasil. Agora, o atual governo está criando um projeto de lei, já vai colocar em prática para regulamentar. Mas quando se trata de crianças e adolescentes, segundo vocês, estamos num momento muito perigoso quando o assunto é esse, casa de apostas, não é isso? Muito bem. Então, vamos explicar também com bastante calma para todo mundo aprender. Isso é importantíssimo. Por que esse alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria? A criança está aprendendo o significado do sim e do não. O que pode, o que não pode, né? Para isso, ela precisa de uma relação de confiança.
Agora, imagina ela ser controlada por um algoritmo. Ela não sabe, numa aposta, que o outro lado da tela é uma maquinaria, que ela não percebe, ela não tem menor compreensão do que acontece. E, principalmente, esses jogos de apostas, duas coisas importantes. Primeiro, já é classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Todo mundo sabe, ou já teve algum amigo que ficou, como nós falamos, viciado em bebida alcoólica, ou cigarro, ou mesmo apostar, sei lá, corrida de cavalo, corrida de carro, eu não sei. O que importa é que gasta-se um dinheiro e as pessoas não têm. Isso se chama um comportamento compulsivo impulsivo, causado por um mecanismo bioquímico cerebral chamado uma liberação de uma dopamina, um mecanismo de recompensa. Então, esses jogos vão lá, vão dando sempre uma recompensa, né? Mas essa recompensa não é porque você é mais destro, ou eficaz, ou eficiente, ou que sabe jogar. Nada disso. É todo o mecanismo da própria aposta em si. Isso, criando dificuldades, inclusive, para depois fazer com que os pais tirem a criança desse vício. A dopamina, quer dizer, a sensação de prazer imediato, que é mais ou menos a mesma lógica que, não estou dizendo que são coisas iguais, mas a lógica é a mesma do traficante que oferece numa comunidade droga de graça para a pessoa experimentar e tal. No marketing, e aí de forma legalizada, a gente chama isso de marketing de degustação, né? Você oferece um produto, no supermercado está lá aquela pessoa te oferecendo um queijinho de graça para você experimentar e depois, opa, quero esse queijo, né? Então, a questão dos aplicativos de aposta, essa tática atua nas crianças de forma a dar um prazer de primeiro momento para gerar a dependência, o vício, é isso? É justamente, você definiu muito bem. E a criança, qualquer um que já jogou, sei lá, vamos lá, um bingo, né? Que a gente jogava com feijãozinho, né? A criança quer ganhar, ela não sabe perder, né? Ela precisa aprender as regras. As regras, por exemplo, de estar num grupo de equipe, né? Ou ouvir não pode. Então, é justamente isso que nós estamos, nesse momento, absolutamente contra. E por quê? E aí, as casas de apostas ou sites de aposta, o que eles querem? Eles querem, como a gente fala, a cabecinha desse consumidor jovem. Porque uma vez que a criança entra nessa trajetória, ela vai se tornar um dependente. Né? E cada vez mais vai apostar e apostar e apostar. Tanto Então, tanto no caso das redes sociais, né, as big techs fazem com que a pessoa cada vez queira jogar mais curtidas, compartilhadas e tal, não sei o quê. Aí você se distrai, daqui a pouco já passou o dia, você ficou boa parte do teu tempo gastando com isso. Quanto às casas de apostas, os aplicativos de apostas também fazem esse jogo, só que aí de maneira até mais perigosa, porque pode criar a dependência do palpite, do jogo, e aí pode até representar um prejuízo financeiro. Doutora Evelyn, eu estou aqui em cima da hora de fechar esse bloco, eu vou combinar com a senhora o seguinte, nós vamos dar aqui a sequência ao De Olho na Inclusão, já já a gente volta, e no segundo bloco eu quero falar como é que essas coisas se refletem diretamente nas pessoas com baixa visão, nas pessoas com deficiência visual, baixa visão, que têm acesso às telas. Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho? lógico, estou à disposição. Então, aqui no De Olho na Inclusão, é entrevista exclusiva com uma das maiores especialistas nesse assunto no Brasil, né, os riscos do uso excessivo e precoce das telas, doutora Evelyn Eisenstein, que é integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Ela volta com a gente daqui a pouquinho.
A primeira entrevista do nosso De Olho na Inclusão com Marcos Aurélio de Carvalho. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações aqui para você que acompanha o nosso ONCB na rede. Museu Afro-Brasileiro Brasil Emanuel Araújo promove seminário sobre acessibilidade. Agora é com você, viu, Agnaldo? É isso mesmo, Wesley. O Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, ele fica no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e vai aproveitar o sábado, 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, para promover esse seminário que é gratuito sobre acessibilidade cultural em comemoração nessa data muito importante. O evento vai acontecer das 3 até as 5 da tarde. Então você de São Paulo, se liga aí, vai até o Parque Ibirapuera para conferir. Durante o seminário, serão discutidos temas importantes sobre a criação de acessos em instituições culturais e o protagonismo de profissionais de diversas áreas na criação desses espaços. Entre os especialistas participantes estarão a educadora Lara Souto Santana, a advogada Isadora Nascimento, a coordenadora do Grupo de Estudos Sociologia e Interseccionalidade da Cátedra Unesco, a Giannini Vargas Escobar, e a artista preta, surda e LGBTQIA+, Iana Porcino. O seminário antecipa a 18ª Primavera de Museus, coordenada pelo IBRAM. O IBRAM é o Instituto Nacional Brasileiro de Museus. A primavera, a 18ª Primavera, vai acontecer de 23 a 29 de setembro, Wesley. Boa notícia com o Agnaldo Borcati aqui no nosso De Olho na Inclusão. E agora a gente vai para a segunda parte da entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho com a pediatra Evelyn Eisenstein. De volta com a doutora Evelyn Eisenstein, ela que é integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria, é pediatra e faz aqui alertas sobre o uso precoce, excessivo, muitas vezes até dependente, quer dizer, viciante de telas e aplicativos de apostas. Antes de falar sobre o que prometemos no bloco anterior, que é a questão específica da pessoa com baixa visão, a senhora também estava falando fora do ar comigo assim, não esquece de fazer um alerta sobre os principais sintomas. Quais são os principais sintomas que um pai e uma mãe podem identificar num filho, numa filha que está começando a ficar dependente dessas telas e desses aplicativos? Então, primeiríssimo sintoma que qualquer pai ou mãe nota é o que nós chamamos o transtornos de sono. Então, a criança que não consegue dormir. E vou dar um exemplo, né? É uma sobrinha neta que não ia dormir, né? Porque a mãe falou assim, minha sobrinha, disse assim, não, ela gosta de dormir olhando a televisão. Ao contrário, a criança, quando dorme olhando a televisão, ela está dormindo por exaustão, né? A criança precisa ter uma rotina de sono. Escovou o dente, tomou banho, né? Enfim, fez uma reza, leu um livro, cantou uma musiquinha, enfim, há uma rotina. Muito bem, então, transtorno de sono, alterações do comportamento, principalmente irritabilidade, o que nós chamamos ansiedade e depressão, porque a criança começa a ficar hiperativa ou, ao contrário, chorar muito. E importante o isolamento, a criança adolescente quer ficar o tempo todo jogando, já mostrando essa dependência, ou querendo ficar na tela, e vai se isolando, muitas horas no quarto ou dentro de casa, nem participando de uma atividade familiar, né? Então, além disso, lógico, vamos falar sobre isso, transtornos da visão, isso é muito importante para o teu público também, transtornos de audição pelo uso do headphone, transtornos da imagem corporal, essa criança que se não se acha adequada no seu corpo, crianças que vão ficando, como você mesmo falou, dependentes, o que a gente chama dependência, o uso problemático,
E nós estamos preocupados não só com o problema da casa de apostas, mas, por exemplo, o vaping, o cigarro eletrônico. Adolescentes que aprendem não só nas telas, mas compram cigarros eletrônicos pela internet, que é absolutamente ilegal, né? E não foi aprovado pela Anvisa e causa problemas, inclusive câncer pulmonar. Bom, e voltando, sem dúvida, e voltando ao tema das telas, vamos falar agora especificamente para o segmento de pessoas com baixa visão. No meu caso, por exemplo, eu que tenho baixa visão, para enxergar bem a tela de um celular, eu tenho que aproximar muito o celular do rosto, ficar bem pertinho, mesmo com óculos de leitura, aliás, principalmente com os óculos de leitura. E para que isso aconteça, eu já dou aquele comando ou para Siri, ou vou na mão mesmo, diminuir brilho da tela, para ficar o mínimo brilho possível. Mas eu sei que muitas crianças e adolescentes não têm essa preocupação. Aí fica aquele celular com aquela luz intensa num olho de uma criança que já tem uma baixa visão. Quais são os riscos? Então, olha lá, você mesmo já respondeu metade. Olha só, esse brilho intenso, né? Crianças que usam telas sem filtros, né? A luz ambiental, tudo isso é o que nós chamamos o LED, a onda azul, prejudicial a crianças e adolescentes. Por dois motivos, pela própria onda azul, né, esse feixe, né, ela bloqueia, olha aqui, ela bloqueia inclusive a melatonina. Se lembra que eu falei sobre transtorno de sono? Então, a criança não vai dormir direito por causa da melatonina, que tem a ver com a luz azul da tela, por exemplo, né? Então, além disso, é importante observar, né, que ela vai dando assim, um cansaço excessivo. Além do que, alterações, como a gente chama, síndrome do olho seco. A criança nem pisca. Então, nós estamos vendo ressecamento de córnea, problemas de miopia para quem tem baixa visão. E aí, então, principalmente na questão dos jogos, né? Porque a criança não quer piscar para não errar um lance de um jogo eletrônico. E aí, ao não piscar, não está lubrificando o olho, né? E justamente, hoje em dia, qualquer oftalmologista está prescrevendo lubrificante ocular para criança e adolescente. Olha que ponto chegamos. A Sociedade Brasileira de Pediatria também publicou um documento dos oftalmologistas pediátricos sobre isso. Então, por gentileza, acessem os documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vou fazer até o seguinte aqui, atenção, gente, eu já estou disponibilizando aqui, juntamente com o colega Aguinaldo Borcati, aqui na descrição do programa de hoje, o site da SBP, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lá vocês vão encontrar uma série de documentos, até para mostrar para o filho, para a filha adolescente, aqui, isso aqui é pesquisa científica, não é chute, né? Mostrar a importância, a relevância desses alertas feitos por doutora Evelyn. Doutora Evelyn, eu vou fazer um convite aqui para os ouvintes da Rádio NCB também acompanharem, porque em outubro vamos colocar no ar uma entrevista com a senhora também, aí mais focada no que a gente falou nesse último bloco, sobre as crianças e adolescentes com deficiência visual. No De Olho na Inclusão, muito obrigado por sua participação, cumpriu plenamente o objetivo. Nós conversamos, gente, com a doutora Evelyn Eisenstein, que é pediatra integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria SBP. Ela falou com a gente no De Olho na Inclusão. Marcos Aurélio de Carvalho e as entrevistas aqui do nosso De Olho na Inclusão. Deixa eu lembrar você de novo para curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações e saber em primeira mão tudo que acontece aqui no nosso canal do YouTube, ONCB na Rede. Aguinaldo, chega nos cinemas o documentário que discute sexualidade de pessoas com deficiência. Me conte mais, hein? É isso mesmo, já chegou, né? Já estreou nos cinemas brasileiros o documentário Assexibilidade. Esse é o nome, né? Fazendo uma brincadeira, um jogo de palavras, Assexibilidade, que tem como tema a relação das pessoas com deficiência e a sexualidade. O conteúdo é apresentado a partir de depoimentos de 15 pessoas que falam sobre flerte, beijo na boca, namoro, masturbação, capacitismo e, é claro, fala também sobre sexo.
O documentário teve sua pré-estreia em 18 de setembro no Espaço Augusta, em São Paulo, e será exibido em circuito comercial. A direção é de Daniel Gonçalves. A produção foi realizada pela TV Zero e Seu Filme, em coprodução com Globo Filmes, Globo News e Globoplay. Uma opção de cinema, sexualidade, diversidade humana e também acessibilidade, Wesley. É um tabu esse assunto, e agora está na tela dos cinemas, viu, Marcos? E nem tem por que continuar sendo um tabu, né? Porque, na verdade, todos nós temos direitos humanos. E o direito humano à sexualidade, a viver intensamente a vida sexual, a curtir obras artísticas que tenham a ver com a sexualidade, também é um direito nosso, das pessoas com as mais variadas deficiências e, em especial, nós, pessoas cegas ou com baixa visão. Viva a diversidade humana, viva a sexualidade, viva a inclusão. Direito que foi reforçado pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também pela Lei Brasileira de Inclusão, Aguinaldo. E que também precisa ter visibilidade, né, Wesley? Não basta constar na lei, é preciso que se dê notoriedade. E uma das formas de se dar visibilidade, notoriedade a esse direito fundamental é através da arte. E nesse caso, através do cinema, dos cinemas, né, da grande tela. Esse documentário vem em boa hora e que mais iniciativas como essas aconteçam, né, Wesley? É isso mesmo, Aguinaldo. E agora nós vamos falar do concurso nacional unificado. Candidatos com deficiência visual relataram e relatam ainda problemas de acessibilidade em uma das etapas do concurso nacional. Esse é o tema da entrevista de agora do Marcos Aurélio de Carvalho, que a gente vai acompanhar aqui no nosso De Olho na Inclusão. Já estou dividindo a tela com Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da UNCB. Vocês se lembram que aconteceu o concurso nacional unificado, a última edição aconteceu em 18 de agosto, e Sara e outros diretores e diretoras da UNCB estão recebendo relatos de falta de acessibilidade em algumas etapas do concurso. Sara Barreto, conte pra gente o que vocês têm ouvido, o que vocês têm acompanhado. Olá, Marcos. Olá, todo mundo que está aí ligado no De Olho da Inclusão. É o seguinte, esse concurso, ele é um concurso, é quase o maior concurso da história, né, do Brasil. Ele tem mais de 6.000 vagas. E já no início do ano, a gente detectou, né, e recebeu relatos de algumas inconsistências no pedido do laudo médico, né? Eles estavam pedindo dados que talvez fosse impossível das pessoas conseguirem marcar consulta a tempo para ter dados muito específicos. Então, nós já enviamos naquela época, em fevereiro, quando o período de inscrição ainda estava aberto, um ofício para a banca Sesgran Rio, alertando sobre isso, para que eles considerassem o laudo padrão. E a partir daí não tivemos mais relatos de problemas, mas para que nenhum candidato tivesse prejuízo na inscrição, a gente já se adiantou para fazer isso. Aí agora, quando foi no dia 10 de setembro, foi o dia que a banca Sesgran Rio disponibilizou, né, a prova foi adiada por causa da tragédia no Rio Grande do Sul e foi realizada em agosto. Quando foi no dia 10 de setembro, era o dia que a banca disponibilizou a imagem do cartão resposta, que é aquele cartão onde ficam marcadas as respostas dos candidatos. E para a gente que é cego ou tem baixa visão, a gente solicita um auxílio para a transcrição, porque o cartão ele precisa ser igual para todos os candidatos, para que a máquina, né, e os examinadores não saibam que aquele cartão é de um candidato com deficiência por questões de isonomia, etc. Só que o que acontece? O governo ele frisou muito, logo depois da prova, que se o candidato não marcasse no seu cartão resposta uma bolinha ali que dizia qual é o tipo da sua prova, tipo 1, 2 ou 3, e não transcrevesse uma frase que estava na sua prova, esse candidato seria eliminado. E essa nota não falou nada sobre pessoas com deficiência, e a gente já ficou preocupado. E aí, quando foi no dia 10, né, esse cartão resposta foi disponibilizado e alguns candidatos nos relataram que né, a bolinha, a sua marcação ali, não estava feita, ou seja, a pessoa que fez a transcrição não marcou o que tinha que marcar. E, obviamente, a gente não tem como saber, né? Eu fiz essa prova também,
eu já fiz vários outros concursos, e quem já fez concurso sabe que a gente não tem como saber o que está no cartão, o que que o ledor preencheu e o que que deixou de preencher. Então, esse foi o problema que a gente detectou e nós já começamos a agir para que, para alertar para que esses candidatos não sejam eliminados. Aí eu posso detalhar mais um pouquinho sobre isso? Isso, porque na verdade, assim, a grande preocupação agora seria uma baita injustiça ser eliminado por causa de um detalhe lá das marcações no cartão resposta, né? Porque ao longo da execução da prova propriamente dito, né, no dia 18 de agosto, vocês não receberam denúncias, críticas tão importantes assim, mas essa questão do cartão pode provocar grandes injustiças, não é isso? Exatamente. E isso aconteceu com pessoas de estados diferentes, né. A gente sabe que muitos candidatos que enxergam, né, que estavam ali com o seu cartão, não leram as instruções e podem ter esquecido de marcar, e enfim, aí, né, cada pessoa precisa, ver como é que está o seu cartão. Mas no caso da pessoa cega ou com baixa visão, ela pede o auxílio transcrição justamente para auxiliar, né, com perdão do pleonasmo, a transcrição do cartão. Então, para que um erro de terceiro não prejudique esse candidato, essa candidata cega com baixa visão, nós verificamos que o próprio edital da Sesgran Rio já diz que esses candidatos que não preencherem esses 2 itens vão ser eliminados, salvo se não preencherem por deficiência ou motivo de impedimento do próprio candidato. Então, o próprio edital já dá essa deixa. Só que, como no pronunciamento, do Ministério não foi falado nada sobre essa ressalva do edital, então o que que nós fizemos? Fizemos um ofício fundamentado para a banca e também para os órgãos competentes, que é o Ministério da Gestão e Inovação, e também o Ministério dos Direitos Humanos, que está ligado à Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, dizendo, resumidamente dizendo: olha, aconteceu isso, tivemos esses relatos, o edital já tem essa ressalva, mesmo se não tivesse, né, a gente teria feito isso, porque com certeza seria injusto, seria um problema de inacessibilidade. Então, é como se a gente dissesse: olha, o edital dá essa ressalva, então vocês não se esqueçam de olhar todos os cartões de candidatos cegos e com baixa visão que solicitaram auxílio transcrição e encaixá-los nessa ressalva do edital e também por motivos de acessibilidade, para que não haja nenhum prejuízo na eliminação. E nós também orientamos os candidatos a mandarem e-mail para a banca dizendo: olha, esse aqui foi o meu caso, aconteceu isso comigo. E a banca já mandou uma resposta pedindo para aguardarem até dia 8 de outubro, e hoje a ONCB, hoje não, essa semana, perdão, a ONCB recebeu uma resposta da banca dizendo que recebeu o nosso ofício e pedindo também para aguardar. Então nós vamos aguardar até o próximo dia que diz o edital, né, dia 8 de outubro, que está no cronograma, para saber se houve ou não algum prejuízo. Se houve, nós vamos continuar agindo, e se não, significa que a gente, né, nosso objetivo foi alcançado, para que nenhum candidato cego ou com baixa visão tenha tido prejuízo por causa de um erro da pessoa que estava auxiliando ali na transcrição, já que tem tantas vagas e tantas pessoas que fizeram essa prova. É isso, gente. Ofício enviado, pessoas cegas e com baixa visão que fizeram concurso alertadas e monitoramento. A ONCB vai seguir monitorando esse caso até 8 de outubro para acompanhar se realmente as providências foram tomadas. Você que acompanha o De Olho na Inclusão acabou de acompanhar as informações de Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da ONCB, sobre que providências a Organização Nacional de Cegos do Brasil está tomando em relação a esses problemas de acessibilidade em alguma etapa do concurso nacional unificado. Sara Barreto Marques falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Importante assunto discutido na entrevista aqui com o Marcos Aurélio de Carvalho. Obrigado, Sara. Obrigado, Marcos. Aliás, você tem algumas dicas aí para quem passou por esse problema, né, Marcos? É isso. Quem tiver algum relato como esses que Sara contou aqui, né? Quem tiver algum relato para fazer dificuldade com a acessibilidade no cartão resposta, enfim, qualquer dificuldade, mande esse relato para o e-mail brasilia@oncb.org.br. Vou repetir o e-mail brasilia@oncb.org.br, já que, como disse Sara, a ONCB mandou o ofício para os responsáveis, está monitorando esse assunto. Então, repito o e-mail brasilia@oncb.org.br.
É isso. Ô, Agnaldo, antes da gente ir embora, você secou meu Corinthians, não deu. Você secou o São Paulo, não deu. Vai ficar tudo pra próxima semana, viu? Eu jamais tenho essa preocupação, Wesley, de secar o Corinthians. Mas tinha uma preferenciazinha ali pelo Fortaleza. Mas o Corinthians venceu bem, agora vai jogar em casa. Mas não sei não, hein? Futebol e suas surpresas, Wesley. Ah lá, Não quero dizer nada. Olha o corneteiro aí, Marcos Aurélio. E o Corinthians que teve realmente uma atuação digna, uma atuação realmente até surpreendente até certo ponto, mas tem que resolver seus problemas políticos, né? Tá feia a coisa. O clima está tenso, inclusive na noite de ontem, quinta-feira, vice-presidentes pedindo demissão. Do ponto de vista político, o Corinthians continua efervescente. E para coisa não ficar mais feia, é melhor a gente terminar o programa por aqui. Um grande abraço. Semana que vem tem mais um De Olho na Inclusão. Te encontramos aqui e lá na rádio também, viu, Agnaldo? Sexta-feira que vem, aqui, né, no De Olho na Inclusão e na rádio, no Momento Paralímpico, a qualquer momento durante a programação musical, Wesley. Até sexta. Até sexta, Marcos Aurélio. Até sexta, Aguinaldo, até sexta, Wesley. E nós continuaremos aqui, ligados em tudo que está acontecendo. Nós estamos de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.